Olá, garotos, garotas, meninos, meninas, um grande abraço. Bom estarmos juntos mais uma vez e quero mais uma vez compartilhar com você, porque o meu desejo é que você seja feliz, que você seja muito feliz, abençoado por Deus. Eu vou ler apenas 3 versículos. Tá? Um versículo está em Gênesis 17, versículo 1, que diz assim: Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. 2 versículos também de Gênesis 12. Gênesis 12, versículo 1 e 2. Diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Portanto, quero compartilhar com você a respeito do seguinte tema: passos para uma vida abundante. Passos para uma vida feliz, abençoada. Por isso, Abraão, ou Abrão, como era chamado ainda, um homem de vida abundante, chamado de pai da fé, chamado de amigo de Deus, por causa da sua obediência. Por isso ele foi chamado de amigo de Deus. Veja que ele obedece 3 ordens importantes que às vezes é difícil de obedecer. E essas 3 ordens eu quero destacar para você: sai, anda e sê tu uma bênção. Veja que são essas 3 ordens que Deus dá para Abraão, e ele obedece. A primeira ordem é sai. Sai. Sair não é fácil. Sair significa renúncia. Sair significa obediência. Sair significa fé. Sair significa viver uma vida de compromisso, uma vida de realmente dedicação ao Senhor. Sair significa, então, andar de acordo com a vontade do Senhor. Não é fácil sair. Sair, Deus, quando então chama Abraão para sair. E Billy Graham, em certa ocasião, que quando Deus chama um homem ou uma mulher, Deus chama para ele sair do meio em que você está. Que meio é este? Qual é o meio que você está? Em que meio você está? Qual é o meio que você está vivendo? Por isso, Billy Graham diz que quando Deus chama para sair do meio do comodismo, do meio da apatia, do meio da indiferença, sair do meio aí, às vezes, de caminhos diferentes, atitudes, momentos diferentes, meios, às vezes, que nos atrapalham. Por isso, sair do meio. Por isso, Abraão teve que deixar, então, 3 coisas importantes na sua vida, que é sair da onde? Da sua terra. Olha, hoje muita gente sai, para ir para outros países em busca de recursos, de trabalho, mas naquela época sair, principalmente para Abrão, que estava bem, ele já era abençoado, bem sucedido, e sair não era fácil. Sair da sua parentela, deixar a sua família, a sua parentela e deixar a casa do pai. Naquela época, queridos, mesmo casado, quem dava as ordens era o pai. O pai, enquanto ele estava vivo, ele dava a ordem aos filhos.
O filho poderia ser casado, poderia ter filhos, mas o pai... Por isso Abraão demorou para ser abençoado, né? Para Deus cumprir a bênção. Por quê? Porque ele levou consigo o seu pai. Além de levar o pai, levou o sobrinho. Por isso Abraão demorou para que a promessa se cumprisse na vida dele. Só foi se cumprir depois que o pai faleceu, depois que ele se separou de Ló, o seu sobrinho. Por isso, sai do meio em que você está, sai do comodismo, viva para o Senhor. A segunda ordem é andar, anda. Quem sai para andar, não é? Só que este andar é para fazer a vontade de Deus. Esse andar aqui da palavra de Deus é andar na minha presença. É andar para fazer a vontade de Deus. Andar na presença do Senhor. Ser perfeito. Não é fácil nesses dias ter vida perfeita. Viver com fidelidade. É um alvo, é um desafio, né, na vida cristã. Sair para andar e andar na presença do Senhor. É um constante convite, é uma ordem, andar. Não é nada melhor do que andar na presença do Senhor, né? Nós sabemos, não é fácil, mas se pudermos andar realmente na presença do Senhor, sejamos com certeza abençoados, sejamos felizes, porque na presença do Senhor há abundância de riqueza, abundância de felicidade. Por isso, então, a ordem é sai e anda para cumprir a vontade do Senhor, andar na presença do Senhor. A terceira lição que Deus deixa para Abraão é ser tu uma bênção. Esse é o alvo de Deus para cada um de nós, para cada pessoa, ser uma bênção. Algumas vidas foram tão preciosas na caminhada cristã, como José, lá no Egito, jovem, chegou lá com 13 anos, com 17 anos, escravo, viveu 13 anos como escravo ali, mas foi uma bênção no Egito. Ah, se não fosse José no Egito, para realmente guardar ali os mantimentos e ser abençoado e abençoar a vida de muitas outras pessoas. Daniel na Babilônia. Como Daniel foi uma bênção na Babilônia. Chegou a tal ponto que Nabucodonosor disse assim, que nós devemos servir ao Deus de Daniel. Por isso, ser uma bênção. Deus nos abençoa com propósito. Deus nos abençoa com propósitos definidos. É para que nós sejamos também uma bênção. Cada bênção que recebemos de Deus deve ser compartilhada. Por isso, nós não podemos ser egoístas. Nós devemos compartilhar com as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Não somos um reservatório, nós somos um manancial. Devemos estar com o coração aberto, prontos para servir. Por isso, Abraão foi chamado de pai da fé, foi chamado de amigo de Deus, um homem que era como um manancial, coração aberto para servir ao Senhor. Deus te chama para ser uma bênção. Deus te chama para um propósito definido. Deus te chama para você abençoar a vida de outras pessoas, abençoar a vida do lar, abençoar a sua família, abençoar no seu trabalho, abençoar na escola, ser uma bênção na igreja. Deus nos chama para ser uma bênção. Por isso, essa é a ordem de Deus. Ser tu uma bênção. Sai para fazer a vontade de Deus. Vai andar de acordo com a vontade de Deus, ser perfeito e ser você uma bênção. Feliz aquele que obedece a ordem de Deus, a ordem de sair, de andar, de ser uma bênção. Que Deus te guarde, querido, que Deus te abençoe. É o que eu desejo de coração, que você seja um jovem, uma adolescente,
feliz, abençoado e abençoada por Deus. Deus te guarde. Um grande abraço.